Prezado Luiz, caros ouvintes, boa tarde. Ucrânia e Rússia. É triste o que acontece no leste europeu envolvendo Rússia e Ucrânia. Triste por seres humanos estarem sendo colocados diante da morte, interrompendo a missão deles na Terra por causa de governantes desumanos. Mas assim foi ao longo da história, com muito sofrimento e a morte de milhões de pessoas. Mas nada acontece no mundo que não seja alcançado pelo plano de Deus. E assim é lá no conflito entre russos e ucranianos. Em passado recente, eles foram parceiros na época da União Soviética, que acabou em 1991. E todos os países que faziam parte da União ficaram independentes, incluindo a Rússia e a Ucrânia. Territorialmente falando, a Ucrânia é um nada diante da Rússia. A Ucrânia é mais ou menos do tamanho da Bahia e a Rússia tem o dobro da área do Brasil. E, na verdade, desde 2014, eles estão em conflitos, com o grande querendo dominar o pequeno, por motivos políticos e econômicos. O pequeno país apenas quer preservar sua independência, mas a Rússia quer dominá-lo, temendo que ele possa servir de base de apoio, inclusive militar, para eventuais inimigos da Rússia. É um perverso jogo estratégico. E com a queda da pandemia, que não emociona mais, não dá mais manchete, as atenções voltaram-se para aquela briga do gigante contra Golias. E sem nenhuma preocupação, pelo que a gente percebe, com o sofrimento do povo, das pessoas. Está prevalecendo o oportunismo político e mediático, na minha opinião. Há muitos discursos totalmente fora da realidade. Houve até um deputado de São Paulo que esteve lá para observar o conflito e, ao invés de ele se preocupar com o horror da população, sofrido pela população, ele se encantou foi com a beleza e a facilidade sexual das mulheres por serem pobres, segundo ele. Muitas delas nas filas para fugir do país. E no Brasil, muita gente, sem olhar, sem pensar na dor dos ucranianos, fica discutindo se o presidente Jair Bolsonaro é a favor da Rússia ou da Ucrânia. Qualquer lado que eventualmente ele venha dizer, se declarar alguma coisa, ele vai ser massacrado. E essas pessoas ignoram que o governo já definiu, né? O presidente já definiu, ou seja, o governo brasileiro votou a favor da resolução da ONU que condenou, que repudiou a invasão russa. Fora da educação. Viralizou na internet o vídeo que uma professora da vizinha cidade de Paramirim, de uma escola estadual, em que ela diz, em plena aula, que os bolsonaristas matam negros e gays. A professora, identificada como Zuleide Abreu, diz a um aluno o seguinte, abre aspas, então, meu filho, você não fala que Lula é nazista? Nazista é Bolsonaro e apoia o nazismo. Você pode ver, todos os bolsonaristas, eles trazem o símbolo do nazismo, muitos tatuados no braço. Todos os bolsonaristas apaixonados que matam gays, que matam negros, eles usam símbolos do nazismo. Fecha aspas. Além de revelar despreparo para a função, a docente fez graves e generalizadas acusações de assassinato contra todos os chamados bolsonaristas, aqueles que votaram, aqueles que acompanham o presidente Bolsonaro. E acusações tão graves precisam ser apuradas. O grupo, denominado @BolsonaroParamirim, repudiou a situação dizendo, abre aspas, de modo irrefletido e leviano, chamar alguém, abre aspas, chamar de modo irrefletido e leviano alguém de assassino, racista, homofóbico, fascista ou nazista não é opinião, é crime contra a honra.
artigo 139 e 140 do Código Penal. Fecha aspas. E acrescenta o grupo que o professor, abre aspas, não pode usar a sala para impor sua militância política e ofender a liberdade de consciência dos alunos. Fecha aspas. Vamos ver que isso vai dar, se vai ter alguma apuração, enfim. Estamos todos na expectativa. E, por último, recebi uma mensagem através da internet que diz, abre aspas, não comece seu dia com os pedaços quebrados de ontem. Todas as manhãs acorde como se fosse o primeiro dia de sua vida. Que você tenha um lindo e abençoado dia. Fecha aspas. Sem dúvida, uma mensagem inspiradora. Boa para refletirmos sobre o que significa não comece seu dia com os pedaços quebrados de ontem. É o mesmo que dizer, não chore pelo leite derramado. Concentre suas energias e sua inteligência naquilo que valer a pena, sem lamentar o que não tem mais conserto. E como já ensinou o padre, não corra atrás do que Deus afastou de você, da sua vida. E um modo de Deus afastar tais coisas de nós é transformando-as em pedaços irrecuperáveis. Deixe-os para trás. Mesmo que sejam pedaços do coração. Faça do que sobrou um coração novo, pois muitos esperam pelo seu bem-querer. E siga a lição de Josué. Tenha sempre bom ânimo, filho, porque Deus está contigo. Pense nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde.